Vamos lá para Manaus, vamos conversar com a nossa reportagem que acompanhou essa entrevista coletiva de hoje, dada pelo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, falando sobre o início da campanha de vacinação, sobre a ajuda que tem sido enviada pelo governo federal para Manaus, que vive uma situação, infelizmente, de novo, dramática em relação aos casos da Covid-19, com o sistema funerário colapsado, o sistema da saúde muito próximo disso também. A Tawane Costa é quem traz os detalhes para a gente. Tudo bem, Tawane? Boa tarde. Tudo sim, boa tarde. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que essa vacinação deve iniciar na próxima semana após a liberação da Anvisa. No entanto, foi enfático, dizendo que só será em janeiro. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Ponto. A Anvisa vai se pronunciar no dia 17. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, bota os números para frente. Mas é janeiro. Após anunciar que Manaus terá prioridade, será a primeira cidade a se imunizar, o ministro voltou atrás do que já havia dito na última segunda-feira, de que a vacinação seria igual para todos os estados de maneira simultânea. Vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de população. E Manaus terá essa prioridade também. Vamos vacinar. O ministro disse que o estado deve continuar recebendo na próxima semana mais oxigênios do governo federal, além da abertura de novos leitos de UTI clínico para tratar pacientes com coronavírus. Ele também falou dessa dificuldade de logística em conseguir os gases. Agora a gente volta a falar da questão dessa declaração de que Manaus seria a prioridade. Logo depois, o ministro Eduardo Pazuello chegou a falar da diferença no fuso horário e que a gente sabe que Brasília, com Manaus, a gente tem a diferença de 1 hora, voltando atrás sobre a questão de vacinação de maneira simultânea para todos os estados. É isso, né? Então, o que ele quis dizer é que seria de maneira simultânea, mas citou Manaus para não citar São Paulo. Foi essa impressão que passou, né? Porque o governo de São Paulo já falou diversas vezes que caso haja um atraso por parte do governo federal para que se inicie a campanha de vacinação, São Paulo vai começar na data que está prevista. A única possibilidade é começar antes. Depois do dia 25 não deve começar, pelo menos é essa a expectativa. Agora, Tawane, aproveitando que a gente está aqui falando com você, o que existe de novidade aí em relação à situação de Manaus, hein? Em relação a essa situação tão triste que vocês estão vivendo por causa da Covid-19? Infelizmente, o Amazonas ele continua registrando recordes aí de números relacionados a essa segunda onda que a gente vive aqui no estado. Ontem foram 166 sepultamentos contabilizados nos cemitérios aqui de Manaus, essa marca que ainda não havia sido alcançada desde o início da pandemia, que segundo a Prefeitura de Manaus, desse total de sepultamentos, 85 tiveram aí as mortes declaradas como causa a Covid-19 e a gente relembra que o estado chegou ao 4º dia de alta nas internações, acima de 200 registros. A gente tem muitas pessoas ainda precisando desses atendimentos, dessas internações nas filas. Mais de 374 pessoas aguardam para ter essa hospitalização feita por pessoas que estão com a Covid-19. Nós temos aqui no estado 218 mil infectados e 5.810 mortes pela Covid-19. E, além de tudo isso, o estado sofre agora com a escassez de oxigênio para atender esses pacientes que estão com coronavírus. O governo do Amazonas estuda essa possibilidade de montar mini-usinas em Manaus, no interior do estado também, mas isso segue em processo de tramitação como uma alternativa. O ministro Eduardo Pazuello também chegou a falar da questão dessa dificuldade logística em conseguir os gases, mas a situação do Amazonas ainda é bastante crítica no momento. Infelizmente. Tawane Costa, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho por aí. Obrigada.